Boa tarde, quarto ano. Bora lá, voltei e vamos lá, aula de português. Na nossa aula de ontem, eu falei um pouquinho sobre verbo. O que é verbo? Você tá lembrado? Sim ou não? Eu falei que verbo é uma classe de palavra que vai indicar uma ação, um estado ou, um fenômeno da natureza. E esse verbo, ele pode vir classificado como pessoa, A primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Quem está falando? Eu, nós. Na segunda pessoa, quem ouve? Tu, vós. E na terceira pessoa, de quem se fala? Ele, ela, eles, elas. E ele também pode vir classificado por números, Que a gente poderia falar assim, quantidades, que seria o singular, quando se trata apenas de uma pessoa, ou plural, quando se trata de mais de uma pessoa. No plural, a gente vai falar sobre quem? Nós, vós, eles ou elas, E no singular, nós vamos falar de eu, tu ou ele ou ela, ok? Nós falamos isso ontem, tá? Na nossa aula, estamos só relembrando. Falei também que verbo, ele pode vir classificado como um tempo. Como assim tempo? Tempo do relógio? Não. O tempo que se fala do passado ou pretérito, Algo que já aconteceu, o ontem. O presente, que é o hoje. E o futuro? O futuro é amanhã. Falei que ele também pode vir em modos. Que modos? Indicativo, quando estou indicando, Quando indico algo com certeza. No subjuntivo, que significa o quê? Que eu estou indicando algo que eu estou com dúvida. E no imperativo, indico uma ordem ou um pedido, ok? E também que os verbos, eles têm posições para serem conjugados. A primeira posição é o infinitivo que vai terminar em ar. Ar, como brincar. Então, palavras, verbos que vão terminar aí em ar. A segunda conjugação, que vai ser o infinitivo terminado em er, tipo ler, vencer. E na terceira aí, conjugação, o infinitivo terminado em ir, como partir, sorrir. Então, isso é verbo, tá bom? Já expliquei isso ontem. Se você ainda está com dúvida, volta lá na aula para assistir. Bora lá para a nossa aula de hoje? Na nossa aula de hoje, nós vamos começar aí com uma interpretação de texto aí na página 194. O texto chama como? O Bosque Perdido. Então, vocês vão fazer leitura dessa página, e fazer os exercícios da página 195. Combinado? Então, o que é a interpretação de texto? Eu vou fazer uma leitura com calma, vou ler em voz alta, porque quando eu estou lendo em voz alta, eu estou entendendo, eu estou compreendendo aquilo que eu estou falando. E assim também, eu estou aprendendo palavras novas e palavras que eu não entendo no texto, eu preciso ir lá no dicionário buscar o significado delas, para que eu possa conhecer. Por isso que é muito importante a gente fazer leitura, Porque a gente tenha leitura e que se faça muita interpretação de texto. Por isso que toda unidade do nosso livro tem interpretação de texto, E depois mais o conteúdo aí de gramática. Então, página 195 são os exercícios relacionados ao texto. E aí, depois, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre conjugação. O que é conjugação? A conjugação de um verbo é o conjunto de todas as suas formas. Então, é como o verbo vai ser conjugado aí, Como eu vou declarar, como eu vou falar esse verbo. E lembra lá que os verbos, eles são classificados na primeira conjugação, na segunda, na terceira. E hoje nós vamos começar falando aí da primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. Amar, saltar, cantar. Tá bom? Então, lembra lá, que como
conjugar um verbo, eu vou conjugar ele no presente, eu vou conjugar ele no passado ou pretérito, tá? E eu vou conjugar ele no futuro. Então, quando eu vou falar de verbo, a nossa tabelinha lá, ela vai vir assim, ó. Eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Então, sempre vem o singular primeiro e depois o plural. Então, se eu for conjugar aí o verbo viajar no presente, o que é o presente? O hoje. Então, eu. Como é que eu vou enquadrar, então, o verbo viajar dentro do eu? Vamos lá, como é que fica? Eu viajo. E se eu falar tu? Como é que eu vou conjugar a palavrinha viajar no presente no tu? Tu viajas. E se eu falar ele e ela? Como é que eu falo aí a conjugação do verbo viajar? Ele e ela viaja. E nós? Nós viajamos. E vós? Vós viajais. E ele e elas? Viajam. Ok? Então, aqui eu estou falando no tempo, né? Do presente. E se eu fosse conjugar aí no passado, no pretérito? Eu viajei, tu viajaste, ele e ela viajou, nós viajamos, vós viajastes, eles e elas viajaram. Vale lembrar que quando eu vou falar viajarão, tem dois sentidos. O viajarão no passado, no pretérito, é com A e M no final. Viajarão. Esse irão não é o rão com um tio, tá? Esse irão no passado, a gente vai escrever ele como V-I-A-J-A-R-A-M. Então, esse irão é R-A-M. Então, R-A-M, quando vai falar viajaram, esse irão viajaram, né? Eles viajaram. Esse irão é do passado. Então, para escrever o passado aí, eu vou utilizar o M no final, tá bom? Então, lembra aí essa diquinha aí. E toda vez que você vai ler uma palavra, como é que você sabe o tempo dessa palavra? Pela forma que ela está escrita também. Então, viajaram. Será que eles viajaram? Será que eles vão viajar ainda ou porque eles já foram? Se for com AM, né, no final, significa que eles já foram, tá bom? Então, eles viajaram. Agora, se eu for falar para você aqui o futuro, como é que fica? Eu viajarei, tu viajarás, ele e ela viajará, nós viajaremos, vós viajareis e eles e elas viajarão. Então, esse viajarão do futuro, de algo que vai acontecer, nós utilizamos o ão, que é o a, o o, com o tio, tá bom? Então, tem essa diferença das palavrinhas. Quando eu refiro a ela no passado, o ão aqui, né, vai vir an. Esse an é am, né, do passado. E futuro é ão de a tio, de a o tio, ok? Então, quando nós vamos conjugar o verbo, é declarar aí a pessoa, né? Quem são as pessoas aí? Eu já falei. A pessoa é quem? Aquela que vai falar, aquela que vai ouvir e de quem se fala. Então, eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles, ela, nós. Essas são as pessoas. E aí, essas pessoas vão vir classificadas por quantidade, singular ou plural, né? E aí, depois também elas vão vir no tempo, passado, presente, passado e futuro, tá? E aí também, quando ela indica incerteza, quando ela vai indicar dúvida, quando ela vai fazer uma ordem ou um pedido, e a forma, então, que ela vai ser conjugada. Primeira conjugação, todo verbo que é terminado em A. Palavrinha que vai terminar em ar aí. E segunda conjugação, em er. Em terceira conjugação, o ir, tá bom? E a forma que eu vou conjugar é quando eu vou pegar esse verbo e eu vou escrevê-lo, né? Eu viajo,
eu viajarei, né? Eu viajei. Olha lá, é a mesma palavra, viajar, só que em tempos diferentes. Eu viajo, eu viajei, eu viajarei. Tá vendo como muda? A forma que eu pronuncio vai falar para você. Eu viajo hoje. Hoje eu viajo. Ai, eu viajei semana passada. Semana que vem eu viajarei, tá vendo? Então, a forma que eu vou pronunciar vai me indicar aí, então, o tempo, né? A forma que eu quero dizer. Lembrando lá que quando fala eles, né? No plural aí, viajaram, né? Eles viajaram, eles viajarão. Às vezes tem a confusão na hora da pronúncia, né? É parecida, mas o que vai diferenciar ela? A forma da escrita, né? Esse viajarão, eles viajaram. Esse rão, né? É a M. Eles viajarão. É o A, O, tio. Então, a, ó, tio para futuro, algo que vai acontecer. E aí de am, né? Para algo que já aconteceu. Então, com relação a esse conteúdo, nós vamos fazer a página 97, o exercício 1, o 2 e o 3, ok? E aí nós vamos para a página 198. Na 198, nós vamos fazer só o exercício 4. É o primeiro exercício aqui, ó, tá? E aqui, o brincando? O brincando, não. Só o exercício 4. Acabou as atividades por hoje? Não. Hoje a gente só tem aula de ética e português. Então, vamos lá acelerar na nossa aula de português. Nós vamos fazer leitura do texto Os 100 Florestas. E aí, nós vamos responder aí o exercício 1, tá? Da página 199. Então, o texto tá na 199, você faz a leitura e responde aqui. Para responder aqui, o brincando com o texto, precisa de um dicionário, tá? Bem rapidinho. A 200, nós vamos fazer? Não! Aí, você vai vir aqui para 201, tá bom? Por isso que é importante assistir a aula até o final, porque nem todos os exercícios, né, eu vou estar pedindo. Então, você faz apenas aqueles que eu vou estar pedindo aqui e explicando. Combinado? Eu encontro você amanhã, sexta-feira, na nossa acolhida e na nossa aula de português, de arte e de matemática. Um beijo para vocês. Tava com saudade de ver vocês aí na nossa acolhida hoje. E amanhã tem mais. Tchau!